E aí, gente? Vocês estão curiosos para saber o final da nossa história? O que aconteceu com o Ribeirão? Por que ele ficou vermelho? Eu sei que vocês estão curiosos, porque vocês passaram o resto da semana me perguntando o segredo. Estão preparados para descobrir? Vamos lá? No dia seguinte, acordaram antes do horário de costume. Marie ainda não ia para a escola, mas acordou também bem cedo. Ela queria ir junto. Ela também precisava descobrir qual era o mistério das águas vermelhas. Já no café da manhã, o seu pai começou a falar. Quando eu comecei a plantar, já faz muito tempo, os rios vermelhos eram normais na nossa região. Naquela época, a gente arava a terra, revirava ela, deixava ela limpinha para plantar. Para isso, dávamos o nome de preparar o solo. Mas, quando a terra estava assim, arada, vinha a chuva e levava tudo para o rio. O Elande interrompeu. Então, é para isso que usava aqueles arados que estão lá no galpão? Sim, isso mesmo, respondeu o pai. E por que o senhor parou de usar os arados? Questionou Johan. Herbert olhou para o relógio. Já era hora de irem para a escola. Disse que no carro contaria mais. As crianças subiram no jipe. O pai deu a partida e continuou. Eu não me conformava de ver o solo indo todo embora. O tesouro de um agricultor é o solo. Numa noite de tempestade, fui para o meio da lavoura. Vi a água levando a terra, as sementes, os adubos. Isso acontecia comigo e com todas as pessoas que plantavam no Brasil. Era normal ter erosão, aquelas valetas grandes no solo. A terra ia ficando pobre, sem vida. Era uma tristeza. Tá, papai, mas o que o senhor fez? Perguntou Marie. Herbert dirigia o jipe mais devagar do que de costume. Queria contar tudo para as crianças. Eu já vinha conversando com muitos pesquisadores e um deles, chamado Rolf, me falou da possibilidade de plantar sem preparar o solo. Eu viajei, atrás de saber mais sobre isso. Os três pequenos ouviam com muita atenção. Eu visitei a Alemanha, a Inglaterra, eu vi algumas possíveis soluções, mas nenhuma era boa para o nosso clima tropical. Nos Estados Unidos, um pesquisador chamado Shirley e um agricultor chamado Harry me mostrou o que chamava de plantio direto. A conversa estava agradável, mas o jipe chegou na escola e já era a hora da aula começar. Os meninos ficaram, mas Marie voltou com o pai, ansiosa por saber mais. Depois disso, comprei uma máquina plantadeira para plantar sem arar a terra, em cima da palha da colheita anterior. Todo mundo começou a me chamar de doido, filha. Papai, ainda tem gente que te acha doido? Replicou a menina, com a sinceridade de uma criança de 5 anos. Sim, mas agora são poucas pessoas que me chamam de doido. Antes eram todos, riu Herbert. Depois ele explicou que com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que aquilo era bom. A palha protegia a terra e não deixava ser arrastada pela chuva. Melhor ainda, fazia a água ser absorvida pelo solo e deixava tudo mais úmido. E tudo ia virando matéria orgânica e trazendo a vida para o solo novamente, que deixava o solo mais fértil e saudável. Então, acabaram chamando de sistema plantio direto. Vieram os japoneses de um município chamado Mauá da Serra, viram, gostaram e começaram a fazer lá também, igualzinho. Depois vieram outros agricultores de uma região chamada Campos Gerais e também começaram a plantar na palha.
Fundaram até um clube, o Clube da Minhoca. Minhoca, papi? Por que minhoca? O senhor não está falando de terra? Inquietou-se Marie. Terra boa tem minhoca, menina. Agora deixa eu ir colher. Estou atrasado, respondeu o pai. Mas e o Rio Vermelho? Se agora todo mundo faz plantio direto, o que aconteceu com ele? Perguntou Marie. Herbert saiu apressado, dizendo que à noite conversariam mais. Marie passou o resto da manhã com as minhocas na cabeça. Na hora do almoço, foi com a mãe buscar os seus irmãos na escola. Contou para eles toda a conversa que o pai teve com ela. E os três passaram a tarde toda, cavando, procurando e encontraram muitas minhocas. Até no meio do trigo, da aveia, até onde os búfalos estavam pastando, eles encontraram minhocas. Quando Herbert chegou, já era bem à noite e eles tinham dezenas em uma bacia para mostrar para o seu pai. Viram? Quando a gente arava a terra, não tinha minhoca. Agora tem. Elas gostam da matéria orgânica, que são as folhas, as raízes das plantas, junto com os bichinhos e a própria terra. E vivendo em terra boa, tornam a terra ainda mais boa. Uma beleza, disse Herbert todo entusiasmado. Tá, papai, mas agora explica por que o rio está vermelho, cobrou Johan. Herbert suspirou. Ficou quieto por alguns segundos. Sempre fazia assim quando ficava nervoso. É o vizinho novo. Chegou com muito dinheiro. Comprou 3 propriedades de uma vez e transformou ela em uma só. Enorme. E desandou a plantar de qualquer jeito. Sem deixar palha no solo, usando arado, choveu e a terra dele foi para onde? Para o rio. O Ilandy se exaltou. Mas ninguém vai fazer nada? Herbert explicou. Juntamos 3 amigos, todos bons agricultores, e fomos até lá, com muita educação. Ele respondeu que as terras são dele e que vai fazer como quiser. E não tem nada que aprender. Agora eu vou tomar um banho. Luísa, a mãe das crianças, pediu que fossem dormir, porque já era tarde. O mistério estava desfeito. Sabiam a causa do vermelhidão das águas do ribeirão. Era a terra. Mas o Ilandy disse que tinha um plano para a tarde. No dia seguinte, quando os meninos chegaram da escola, Marie passou a manhã toda ansiosa, esperando pelos irmãos. Queria saber qual era o plano do mais velho, no caso, o Ilandy. E quando eles chegaram, o Ilandy explicou. O neto do tal fazendeiro se chama Marcos e estuda na nossa escola. Ele mora com o avô, que se chama Pedro. O Marcos disse que o seu Pedro não é ruim, mas que só gosta de fazer as coisas do jeito dele e que não ouve ninguém. Tá, vi mesmo você conversando com o Marcos, mas e qual é o plano? Quis saber Johan. Vamos convencer o seu Pedro, gritou o mais velho. Marie estranhou. Mas papai e o Marcos já disseram que ele não escuta ninguém. O que eles ainda não sabem é que o Ilandy tinha mais informações contadas pelo Marcos. Seu Pedro era filho e neto de agricultores. Sua família mexia com a terra havia muitos anos. Mas ele tinha deixado a agricultura ainda mais quando ele era bem mocinho e ele foi para a cidade
ele foi trabalhar em um escritório. E quando o pai dele morreu, ele recebeu uma grande fazenda de herança. Ele vendeu e comprou as terras perto da família de Welland. Ele decidiu então voltar a ser agricultor, mas ainda achava que tinha que fazer igual ao tempo do avô dele. Então, a gente vai lá, conta para ele a história do papi e ele também vai fazer o plantio direto. Resumiu o mais velho. Marie completou. E se a gente levasse uma minhoca? Você anda mesmo com minhocas na cabeça, né, menina? Disse Johan. Daquela bacia de minhoca ali, ó, que os 3 tinham capturado, todas foram soltas na terra. Menos uma, a que Marie colocou em um pote com bastante solo e matéria orgânica e até deu um nome para ela. Mimi, minhoqueira. Uma minhoca de estimação. A Mimi vai com a gente, ela falou. Com as bicicletas, os irmãos foram. Pelo meio dos carregadores, o trigo já tinha sido colhido e agora as plantadeiras semeavam o milho na palha do trigo, com a terra protegida da erosão e do sol escaldante. Dirigindo o trator que puxava a plantadeira, Herbert, de longe, viu as crianças. Sabia que estavam tramando alguma coisa, mas confiava nelas. Os irmãos foram bem recebidos na fazenda do seu Pedro. Se são amigos do Marcos, são meus amigos também, disse Pedro, e mandou servir suco de acerola para os 3. O Welland, muito sério, fazendo pose de adulto, foi quem puxou a conversa. Sabe, seu Pedro, o senhor não fique bravo comigo, mas é que não está certo o seu jeito de plantar. Menino, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e eu decidi fazer assim. Com o arado, o mato vai embora, a terra fica limpinha, pronta para a semente. Uma maravilha, respondeu o avô de Marcos. Johan entrou na conversa. Mas a terra do senhor vai embora também. Sabia que o nosso rio está vermelho por causa disso? Nesse momento, apareceu Arru, um sábio trabalhador rural, com anos de experiência que seu Pedro havia contratado um dia antes de ser gerente da sua fazenda. Pediu licença e entrou na conversa. Sabe, patrão, estava pensando em uma forma de dizer muitas coisas para o senhor, mas vendo a sua conversa aqui com as crianças, resolvi aproveitar. Arando a terra, o senhor precisa usar o trator muito mais do que fazendo o sistema de plantio direto. Com isso, gasta uma fortuna de óleo diesel e polui mais o planeta, além de contribuir para que o rio fique assoreado, que é o que está acontecendo. Por isso que ele está vermelho. E também estraga o solo, que vai estar pobre, com jeito de morto, improdutivo daqui a alguns anos. Seu Pedro ouviu com muita atenção, coçou a cabeça e respondeu: talvez um dia eu mude, por enquanto não. Foi aí que Marie resolveu apresentar a Mimi, que estava devidamente acomodada em uma latinha com a terra, onde fez tranquila a viagem, com a sua bicicleta. Seu Pedro, esta aqui é a Mimi, a nossa minhoqueia. Pegamos ela no meio das plantações do nosso pai, porque ele disse que em terra boa tem minhoca. O senhor já achou minhocas nas suas plantações? Os olhos de seu Pedro encheu de lágrimas, de saudade, quando ele era menino, porque ele também tinha minhocas de estimação. A Mimi fez ele pensar. Era verdade, ainda não tinha achado minhocas em sua terra, desde que começou a plantar, sem a palha no solo. Crianças, vocês têm razão. Não podemos ter boas terras que não servem para minhocas viverem. Vocês acham de colocar minhocas também na minha cabeça? Disse Pedro rindo. E completou: Arru, providencie tudo o que for necessário. Vamos fazer do jeito certo. Faremos o sistema de plantio direto. Por favor, digam ao seu pai que peço desculpas por ter chamado ele e seus amigos de jacus.
Já era fim da tarde quando os três voltaram pedalando, felizes para casa. Seu Pedro agora era um amigo e o ribeirão voltaria a ser limpinho. Mimi, dentro da sua latinha, na cestinha de Marie, parecia até sorrir. Afinal, muitas outras minhocas agora teriam mais terras para viver e fertilizar. Essa foi a nossa história. Descobriram agora por que o ribeirão estava vermelho? Vocês viram como as crianças conseguiram convencer o seu Pedro a mudar de ideia e a fazer a coisa certa? Espero que vocês tenham gostado do final da nossa história. Agora vocês vão ficar com a tia Geisa. Um beijo, até a próxima!